Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biofísica da fonação, tá? Ou seja, como a gente faz para produzir sons, mais especificamente como a gente faz para produzir a nossa voz. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos de ondulatória, ok? Primeiro, onda, ela é definida como qualquer pulso, ou seja, perturbação, que se propaga em um meio. Esse meio, ele pode ser sólido, aquoso ou gasoso, tá? Se bem que é com essa definiçãozinha aqui, né, a gente acaba excluindo as ondas eletromagnéticas. A gente vai ver que onda eletromagnética, ela não precisa necessariamente de ter um meio para se propagar, mas ela pode se propagar tanto em meio sólido, quanto meio aquoso, quanto meio gasoso, beleza? Então, onda vai ser basicamente todo e qualquer tipo de perturbação que eu tenho, tá? Essas ondas, elas podem ser classificadas como ondas mecânicas, as que precisam de um meio material para se propagar, e as ondas eletromagnéticas, que não precisam desse meio material, apesar dela conseguir se propagar por esse meio material. Entre as ondas mecânicas, a gente pode citar aí as ondas sonoras, né? As ondas sonoras, elas podem se propagar praticamente em todos os meios materiais. E nas ondas eletromagnéticas, a gente pode citar aí as ondas de radiação, ok? As ondas radioativas, nós temos alguns tipos de radiação que são eletromagnéticas, então não precisa de um meio para se propagar, beleza? Eu ainda posso classificar de acordo com a forma de propagação dessa onda, tá? O que isso quer dizer? Em relação ao sentido que essa onda está sendo propagada e a origem da fonte. As ondas longitudinais são as ondas onde a vibração é paralela à fonte. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui a minha fonte do meu início de perturbação que está indo, por exemplo, para a direita. E as minhas ondas, elas estão caminhando para o mesmo sentido. Perceba que as minhas ondinhas estão caminhando para a mesma direção que a origem da minha fonte, né? Elas estão paralelas à origem da fonte. É muito comum vocês verem isso representado da seguinte forma, né? A origem da fonte aqui e essas ondas serem representadas desta forma, tá? Está sendo representado assim, sendo representado assim, tanto faz. O que importa é que as minhas ondas, elas estão paralelas à origem, elas estão caminhando na mesma direção. As ondas transversais, ela vai ser o oposto. A fonte, né, o início da minha propagação, a minha perturbação, ela foi, por exemplo, né, um movimento para baixo e para cima, como no exemplo aí que eu dei do balançar a mão para cima e para baixo para balançando uma corda. Quando você sacode uma corda para cima e para baixo, essa corda ela vai fazer esse movimento de zigue-zague também. Porém, esse movimento de zigue-zague vai se propagar pela extensão da corda. Então, perceba que a minha perturbação foi vertical, mas o meu movimento foi horizontal, diferente daqui de cima, que a minha perturbação foi horizontal e a minha propagação foi horizontal também, tá? Então, sempre que eu tiver aí o mesmo sentido de propagação da perturbação, é longitudinal, tá? Temos como exemplo as ondas sonoras, né, que a propagação ela segue no mesmo sentido que a tua fonte, e as ondas transversais são aquelas que a propagação segue um curso distinto, né, perpendicular, ou seja, um sentido aí de 90 graus em relação à minha fonte, beleza? Prosseguindo aqui, vão ficar uns pontinhos na tela, mas tudo bem. Toda onda, ela vão ter três características. Na verdade, vão ter duas características mais marcantes, né? Mas todas elas estão relacionadas a uma terceira. Toda onda possui um vale e uma crista. Crista é a parte mais alta da onda. Vale é a parte mais baixa da onda. E exatamente ao meio desses dois
eu tenho um eixo, ok? Então, eixo é o meu ponto médio, crista é a parte mais superior, vale é a parte mais inferior, ok? Muito importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente for estudar as propriedades das ondas, a gente vai tomar em algumas medidas crista e vale como referência, beleza? Né? E falando das grandezas físicas, eu tenho praticamente 5 grandezas físicas que devem ser estudadas, tá? Eu tenho frequência, eu tenho velocidade, eu tenho amplitude, eu tenho meu período e eu tenho meu comprimento, ok? Começando com a nossa frequência. O que é a frequência? A frequência nada mais é o número de oscilação de ondas, ou seja, quantas vezes a minha onda vai fazer esse zigue-zague, tá? Quantas vezes eu vou ter a formação de uma crista e quantas vezes eu vou ter a formação de um vale por um determinado período de tempo, tá? A unidade de medida que a gente utiliza para frequência são os hertz. Certamente quem já ouviu rádio alguma vez já ouviu falar que a rádio está operando a tantos hertz, né, a tantos megahertz. Hertz é a unidade que vai definir uma oscilação por segundo, as oscilações por segundo. Então, quando eu digo que eu tenho uma frequência de 60 Hz, significa que eu estou fazendo 60 oscilações por segundo, tá? Se eu tenho se eu digo que eu estou operando a 600 Hz ou 60 MHz, significa que eu estou operando a 60 mil, eu estou tendo 60 mil oscilações por segundo. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que a frequência só muda na fonte. Uma vez que eu comecei a oscilar, essa frequência ela vai se manter contínua, a menos que eu mude aqui. Ela não vai alterar a frequência no meio do caminho. Eu preciso alterar a frequência sempre na fonte, ok? Então aqui, né, a gente tem alguns exemplos. Perceba que quanto maior for a minha frequência, mais vezes eu vou ter esse movimento de oscilação, beleza? Quando eu falo de período, eu estou falando do tempo necessário para produzir uma onda. Então, para produzir essa crista e para produzir um vale, quanto tempo eu levei para fazer esse movimento aqui, tá? Se foi 1 segundo, se foi 1 milissegundo, se foi 1 nanosegundo, qual é o tempo que eu levei para produzir uma onda completa? É bem simples, tá? O comprimento da onda é o tamanho da onda. Então, é basicamente a distância que eu tenho entre uma onda e outra. Levando em consideração que as ondas elas mantêm a sua frequência constante, então eu não vou ter, né, diferenças entre uma onda e outra. Então, eu posso escolher se eu quero medir a distância entre crista e crista, vale e vale, ou a minha onda completa, a distância do início da formação da minha crista até o final da formação do meu vale. O comprimento ele é representado por uma letrinha grega chamada de lambda, tá? É esse Y ao contrário aqui, ok? Então, como eu comentei, eu posso medir, né, o comprimento da minha onda de crista a crista, de vale a vale, ou de início ao fim de um período, do início da minha crista ao final do meu vale. Todas essas medidas são iguais, porque eu tenho a mesma frequência. Se eu tenho a mesma frequência, essas medidas elas são iguais. E a velocidade é a relação, né, é a razão que eu tenho entre o meu comprimento e o meu período. Se eu pegar o comprimento de onda, ou seja, a distância que eu tenho, e dividir pelo tempo que eu levei para se formar, eu vou dar a minha velocidade. Como a gente está falando, vai começar a falar de som, né? Falar sobre fonação e audição, aqui eu tenho a informaçãozinha que no ar, tá? O som, ele tem uma propagação aí de 300 metros por segundo, 340 metros por segundo, certo?
A amplitude, né, que é a última característica que resta, é a altura. Se o comprimento era a distância entre uma crista e, e outra crista, ou então o início e o final de período, a amplitude vai ser a medida vertical, ou seja, vai ser a distância entre o eixo até a crista, ou então entre o eixo e o vale. Tanto faz. O padrão é medir de eixo a crista, tá? E quanto maior for essa amplitude, maior vai ser a energia transportada por essa onda. A gente vai perceber que a quantia de energia, quando a gente fala em som, ela está muito relacionada com a força desse som, né? Se é um som forte, se é um som fraco. Então, a minha amplitude, ela é a distância entre o topinho da crista até o meu eixo, ok? Entrando aqui em acústica, né? Aquelas características que a gente acabou de ver, aquelas 5 características, elas são as propriedades das ondas, ou seja, essa onda ela pode ser sonora, essa onda pode ser elétrica, eletromagnética, toda onda ela terá aquelas 5 características. Agora, as ondas sonoras possuem 3 características, tá? Que são as características do som. O som, ele é uma onda mecânica, então eu preciso de um meio para se propagar. Vocês já ouviram falar que o som não se propaga no vácuo. Por quê? No vácuo não tem nenhum material sólido para ele se propagar, tá? Ele não tem ar ali para se propagar, né? Se eu não tenho ar para propagar minha onda sonora, então eu não consigo emitir esse som, ok? As frequências que são percebidas pelo ouvido humano vão de 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Ou kHz, ok? No caso aqui, né, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre as frequências que são audíveis, tanto por humanos quanto por animais, na próxima aula, quando a gente for falar de audição, certo? Agora, o que a gente tem que ter em mente são as características desse som, que são intensidade, altura e timbre. As características do som eram a frequência, amplitude, período, velocidade e comprimento. Na característica do som, nós temos intensidade, altura e timbre. Intensidade e altura estão diretamente relacionadas às características de onda, tá? No caso da intensidade, ela está ligada à quantia de energia transportada. A gente viu que a energia transportada está relacionado ao quê? A amplitude da minha onda. Quanto maior for a amplitude, mais forte será esse som. Quanto menor for a amplitude, mais fraco será esse som. Isso daqui é o que vai caracterizar o volume. Normalmente a gente fala que o som está alto e o som está baixo, tá? Isso é uma forma equivocada de caracterizar a intensidade do som. No caso, a gente tem que falar que esse som está forte e esse som está fraco, porque alto e baixo ele está relacionado à minha outra característica, tá? Intensidade, vamos deixar bem resumidinho, que a intensidade ela está ligada com a amplitude e a amplitude está ligada com forte e fraco. Então, se eu tenho um som forte, eu tenho uma alta amplitude, logo uma alta intensidade, eu vou perceber com maior volume. Se eu tenho um som fraco, a minha amplitude será menor e logo minha intensidade será menor e o volume percebido será menor também, ok? Então, aqui exemplificando no gráfico das ondas, se a minha amplitude for grande, o meu som será mais forte. Se a minha amplitude for menor, o meu som será mais fraco, tá? A altura do som está relacionada à frequência, tá? Por isso que eu não posso falar que o som que tem um volume grande, né, um volume intenso, um volume forte, ele é um som alto. Som alto é aquele que tem uma maior frequência e um som baixo é aquele que tem uma menor frequência. Lembrando que
a, a nossa frequência, ela não altera, né? A menos que eu modifique a fonte. E a frequência são as vezes que eu oscilo em um período de tempo, tá? As maiores frequências vão me dar sons mais agudos, tá? É o que vai dar minha voz fina. Sons mais baixos vão me dar sons mais graves, tá? Então é o que vai caracterizar a minha voz grossa, por assim dizer. Então, se a minha frequência for alta, significa que eu tenho um som agudo. Se eu tenho uma frequência baixa, significa que eu tenho um som grave, tá? Então, som alto, som agudo, som baixo, som grave, tá? Som forte, aquele que tem um maior volume, som fraco, aquele que tem um menor volume. Ok? Então, quanto maior o número de oscilações, mais agudo, quanto menor o número de oscilações, mais grave. E por fim, a gente tem o timbre. O timbre, ele corresponde ao conjunto de ondas que vão formar um som. O que isso quer dizer? Todo som, ele tem como se fosse uma impressão digital das ondas que se formam. Eu tenho um padrão de ondas. Cada padrão de ondas vai me dar um timbre diferente. Esse timbre nos permite reconhecer os diversos tipos de som. Então, o timbre da minha voz é diferente do timbre da voz de vocês, que é diferente do timbre da voz da minha mãe, que faz com que a gente consiga perceber e identificar quem está falando pelo timbre. Por quê? Pelo padrão de onda que eu criei, tá? Consigo diferenciar o som de uma voz, do som de um violino, do som de uma flauta, né? Por conta desse padrão de ondas que eu estou fazendo, ok? E agora falando da parte orgânica, vamos dar uma relembradinha em anatomia, bem rápida. Nossas vias aéreas, elas são compostas por uma via aérea superior e uma via aérea inferior. No caso da via aérea superior, a gente tem aqui a cavidade bucal, que não participa das vias respiratórias, mas vai participar da fonação. Nós temos a nossa cavidade nasal, a faringe, a laringe, onde eu encontro as minhas pregas vocais, a nossa traqueia, né? E na parte inferior eu tenho ali os nossos brônquios, os nossos pulmões, tá? Os constituintes da via aérea inferior, que é pulmão, bronquio e traqueia, eles são responsáveis por fornecer a corrente de ar para a fonação, tá? A gente vai ver nos próximos slides, mas já adiantando, para eu produzir voz, eu preciso que o ar passe pelas minhas vias aéreas. Se o ar não sair do meu pulmãozinho e passar por todas as minhas vias aéreas, né, e chegar ali na minha cavidade bucal, onde eu vou articular esse som, eu não vou conseguir produzir som, tá? Sem corrente de ar, sem fluxo de ar, eu não tenho fonação. A laringe, né, é a região onde eu tenho as minhas pregas vocais e é onde eu vou produzir a energia sonora, é onde eu vou de fato dar o início da minha onda, né? Vai ser a fonte da minha perturbação. E a faringe, fossas nasais, boca, seios paranasais, todas aquelas estruturas que eu tenho acima da laringe, elas vão funcionar como caixas de ressonância e vão auxiliar na articulação do meu som. Então, basicamente, pulmão, bronco e traqueia fornece corrente. Laringe produz o som, faringe, boca e cavidade nasal e seios paranasais, eles funcionam como uma caixa de amplificação, ok? Essa partezinha aqui de baixo, né, pulmãozinho, brônquios e traqueia, responsável pela respiração, fornece corrente de ar. Na laringe, eu tenho a formação da voz, propriamente dita, e passou da laringe, tudo isso daqui vai me dar a articulação do som, que é o que permite vocês entenderem o que eu estou falando, perceberem o timbre que eu estou produzindo, e como uma caixa de ressonância para amplificar, tá? Aqui só
ilustrando também anatomicamente a sua laringe, né? Onde eu tenho as pregas vocais, elas são compostas por uma musculatura, tá? Ela é composta por uma musculatura e ela é revestida por mucosa, ok? E ela é protegida por uma cartilagem, né? Que vai formar o gogó, o pomo de Adão. Essa musculatura, ela consegue relaxar e contrair como toda a musculatura. E é isso que vai definir as características da minha voz, tá? Então, aqui eu tenho as nossas pregas vocais, verdadeiras e falsas, e eu tenho aqui esse vãozinho que vai dar lá na minha traqueia, é por onde o ar está passando, tá? Quando eu estou respirando, essas pregas relaxam para permitir passar o máximo de ar possível, e quando eu estou falando, emitindo som, essas pregas, elas se contraem, né? Elas se aproximam. Quando eu aproximo as pregas, o ar que está saindo por aqui vai passar por um espaço menor. Isso vai fazer com que essas pregas vibrem. Uma vez que essas pregas vibram, né, ela vai dar origem àquele movimento de zigue-zague, ele vai dar origem à perturbação de onda. Então, quais são os fatores físicos, propriedades físicas necessárias para a produção da voz? Eu tenho que ter gradiente de pressão, como a gente viu lá na biofísica respiratória, né, que a minha respiração, a minha ventilação, ela acontece por gradiente de pressão. Sem diferença de pressão, eu não tenho entrada e saída de ar. E a elasticidade e tensão das minhas pregas vocais, tá? Quanto mais elásticas e mais tensionadas, não digo que melhor será a qualidade do meu som, mas eu consigo produzir ele com maior facilidade, tá? Uma prega vocal que não tem elasticidade ou tem uma tensão muito grande, ela não vai conseguir contrair. Se ela não contrai, eu não vou conseguir produzir voz, tá? Então, como a gente estava falando, né? Eu preciso dessa passagem de ar e essa passagem de ar vai acontecer no pulmão. E quando essa essa corrente de ar passar pelas pregas vocais que estão contraídas, eu vou dar início à minha vibração, às minhas ondas vocais, tá? As minhas ondas sonoras. Dependendo da velocidade do ar, essa vibração ela vai estar mais ou menos presente. Se eu falar, se eu expelir o ar com uma velocidade diminuída, essas pregas vão vibrar mais devagarzinho. Então, isso vai me dar um som com uma característica. Se eu expelir o ar com muita velocidade, essas pregas vão vibrar com maior intensidade, que vai me dar outras características sonoras, tá? Então, o ar vem aqui do pulmão, perceba que o ar vindo aqui do pulmãozinho, ele tá vindo reto, né? Sem nenhuma grande perturbação. A hora que ele passa pelas pregas vocais, eu dou início à minha perturbação. Então, se eu quero mudar a frequência sonora, eu tenho que modificar aqui a contração e a tensão das pregas vocais, beleza? Principalmente, para mudar a frequência sonora, eu tenho que mudar a tensão, né, das minhas pregas. Isso vai depender, está muito relacionado com a quantia de massa que está presente nas pregas vocais, tá? Quanto maior for a quantia de massa, mais complicado, mais difícil será para essas pregas contraírem, né? O que vai tornar a minha voz mais grave, né? Eu terei um som mais baixo, a minha frequência será menor, porque eu vou vibrar menos. Com menos tensionado for as minhas cordas, né? Com menor for a minha massa, eu consigo contrair com maior facilidade. Isso vai causar um espaço menor para passagem de ar, o que vai fazer com que as pregas vibrem com maior frequência, produzindo um som mais agudo, tá? Os rapazes normalmente têm a voz mais grave porque eu tenho uma massa maior nas pregas vocais masculinas. Já as mocinhas têm uma voz mais aguda, né? Tem uma frequência maior na voz,
porque as pregas vocais são mais delgadas, tá? Claro que isso daqui não é nenhuma grande regra, né? A gente está falando de aspecto geral. E, por exemplo, o pessoalzinho ali que gosta de tomar suplementação, principalmente esteroide, né? A mulherada que é marombeira, né? Elas, com o passar do tempo, por conta de tomar tanto hormônio masculino, tanto esteroide, elas acabam ficando com essa voz mais grave, né? Uma voz mais rouca. Por quê? Porque os hormônios vão agir dando maior massa às pregas vocais e isso vai causar aquela voz mais grave, tá? Então, quanto maior for a massa da minha prega vocal, né, ali na minha laringe, mais grave será o som. Quanto menor for a massa, mais agudo será esse som, tá? É claro que a gente consegue controlar a frequência sonora pelo grau de contração, mas via de regra, em questão de frequência natural, as pregas masculinas vão dar uma baixa frequência por conta desse aumento de massa. Ok?